A densidade populacional na Península Ibérica é estranha, principalmente comparada ao restante da Europa, onde a população é mais distribuída pelo território. Mas para Portugal e Espanha, nem tanto. A Espanha é quase um caso absurdo de grande parte do país estar vazia, com algumas áreas de população super concentrada. Em Portugal, cujas fronteiras continentais formam quase um retângulo perfeito, a maior parte do interior está deserta, e a maioria das pessoas se concentrou na costa, no lado oeste do país. É sobre isso que este vídeo trata. Isso fica claro neste mapa de densidade populacional que mostra quase um gradiente perfeito. Essa tem sido uma tendência nos últimos 20 anos. Esses dois mapas mostram a mudança populacional por município entre 2001 a 2011 e 2011 a 2020. Nos dois casos, municípios do interior perdem grandes percentuais de população, sempre em vermelho escuro. Além disso, a concentração não parece estar em toda a extensão do litoral. A costa sudoeste do Alentejo e o sul do Algarve são pouco povoados. É nesse centro-oeste e na costa noroeste que todo mundo está. Na extremidade sul dessa área de alta densidade está a capital, Lisboa, com sua região metropolitana e suburbana. No extremo norte está Porto, segunda maior cidade do país, com suas regiões metropolitana e suburbana. Entre elas, as cidades médias e subúrbios que seguem crescendo e se unindo, formando uma megalópole semelhante às de países como Estados Unidos ou Japão. Então por que isso acontece e será que realmente está sendo criada uma nova megalópole aqui? Primeiro, o que é uma megalópole? A palavra tem origem grega e significa grande cidade. Ela é comumente usada para descrever uma cidade muito grande, densamente povoada, ou um complexo urbano. Frequentemente, isso acontece quando duas ou mais cidades crescem até o ponto de se conectarem. Existem várias delas espalhadas pelo mundo. Só a China tem cerca de 12 no mundo, existem mais 50 a 60 regiões assim. Acho que o termo ficou popular primeiro com o Cinturão Taiyu do Japão, região com mais de 80 milhões de pessoas que liga mais de 18 cidades em uma enorme área urbana. Essa ainda é uma das maiores megalópolis do mundo, mas há outras tão grandes ou maiores como a Banana Azul na Europa, com 32 cidades e mais de 120 milhões de pessoas na Europa Central. Porém, essas cidades não são realmente conectadas, enquanto a do Japão é. Tire suas próprias conclusões. Como o corredor do Nordeste dos Estados Unidos da América, ligando 15 cidades e mais de 50 milhões de pessoas, Mega Manila nas Filipinas com 40 milhões, ou o Delta do Nilo, que conecta mais de 50 milhões. Como disse, pode-se argumentar que são exemplos menos perfeitos de megalópole, pois há áreas não urbanas entre elas. A do Japão é uma mega cidade conectada. Se quiser, posso fazer um vídeo sobre diferentes megalópolis do mundo. Uma dessas megalópolis é chamada de Eixo Atlântico. Ela abrange a região de Portugal, de Lisboa e Setúbal ao sul até Porto e Braga ao norte. Além disso, ela acrescenta as cidades da Galícia, na Espanha, Vigo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Corunha. Neste vídeo, focamos só em Portugal, pois as razões da concentração populacional na Galícia são diferentes. A parte portuguesa da megalópole do Eixo Atlântico inclui as seguintes cidades: Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo. Vale notar que os polos sul e norte dessa região são bem mais densos e populosos que o espaço entre eles. Este mapa de relevo exagerado mostra grandes picos em Lisboa, outros no Porto e menores entre eles, conectando as cidades. A distância entre Porto e Galícia, para mim, justifica a separação. Em todo o país, a densidade populacional é muito menor, exceto por algumas pequenas exceções de cidades de porte médio, como Guarda, Castelo Branco ou Bragança, talvez Faro, que até agora sobreviveram ao grande êxodo que ocorreu do interior de Portugal para o litoral. Voltando ao vídeo, há alguns anos, o então primeiro-ministro português António Costa reuniu-se várias vezes com Pedro Sánchez em cidades fronteiriças de Espanha e Portugal, buscando promover cooperação e planejar o desenvolvimento regional, dizendo ser inaceitável que a fronteira ibérica fosse uma das poucas na Europa pouco povoada ou desenvolvida. O problema de Portugal com o interior é antigo, já que a população total e a densidade são bem menores.
Algumas estimativas indicam que quase 70% do país é totalmente desabitado e a maioria da população vive em poucas cidades de pequeno a médio porte. O distrito de Lisboa sozinho abriga cerca de 1/5 da população total do país. Cerca de 17% vivem no Porto, e os 5 maiores distritos, incluindo Setúbal, Braga e Aveiro, concentram quase metade da população nacional de 10 milhões. No interior, há lugares que viraram aldeias fantasmas porque todos se foram. Então por quê? Uma parte importante disso é a topografia, que pode ser resumida assim: o interior é montanhoso e cheio de colinas, enquanto o litoral tem planícies. Isso facilita construir infraestrutura e desenvolver regiões costeiras. Basicamente, é mais difícil construir em montanhas, e é mais difícil atravessar montanhas com estradas e ferrovias. O mapa do sistema rodoviário e o das ferrovias mostram isso em parte. Em ambos, existem 4 ou 5 vias para o interior, linhas retas para cidades médias, sem rede que cubra todo o território. Sim, há estradas locais e pequenos circuitos ferroviários, mas são lentos e incomuns, dificultando o desenvolvimento. Essas regiões têm clima pior e invernos mais frios, o que desestimula o povoamento diante de alternativas melhores. Ao sobrepor um mapa de relevo a um populacional, algumas correspondências ajudam a entender isso. O Nordeste tem uma população particularmente baixa, o que coincide com a região mais montanhosa. Mas o Alentejo e o interior centro-sul também têm planícies, mas continuam despovoados, então esse não é o único motivo. O problema no Alentejo é outro. Não há montanhas, mas há muitas florestas, plantações, pomares e criação de gado, ocupando grande parte da terra. Há pouco espaço para as pessoas viverem. Além disso, essas indústrias usam máquinas e exigem pouca mão de obra, geralmente mal remunerada. Isso desestimula as pessoas a se estabelecerem lá, criando um ciclo vicioso. As pessoas vão embora e assim não há infraestrutura, como boas escolas, hospitais, e então as pessoas não se mudam para lá por causa da ausência dessa infraestrutura. Além disso, Alentejo é seco em algumas áreas. O aquecimento global faz o local se parecer mais com um deserto, atingindo mais de 45 graus nos verões mais quentes. Isso também afasta pessoas. A falta de água no Alentejo e Algarve devido à seca afasta grandes populações que não querem enfrentar esses problemas anualmente. Agora que abordamos as razões naturais que afastam pessoas do interior norte e sul, vamos discutir as razões sociais, econômicas e políticas. Isso começou parcialmente nas descobertas europeias e impérios coloniais. Portugal sabia que não podia avançar mais para dentro da Espanha, pois esta sempre foi militarmente superior. Eles se voltaram para os oceanos e partiram para descobrir o que, para os europeus, era um novo mundo. Essa economia voltada para o mar e o estabelecimento de um grande império colonial e comercial português no exterior começaram a levar as pessoas para as regiões costeiras, onde tais oportunidades podiam ser encontradas. Muito mais tarde, no século XX, Portugal viveu sob um regime ditatorial que adotou políticas voltadas mais para as regiões costeiras do que para o interior. Apesar de pequenas políticas terem sido implementadas sem sucesso, isso mostra que o problema já existia naquela época. Sem contar que eram economicamente miseráveis devido a um regime corporativista corrupto e à obsessão pelo superávit fiscal, custe o que custar. Se em Lisboa as pessoas andavam descalças pela pobreza, imagine as regiões interiores ainda mais carentes. Fatores adicionais estavam relacionados à falta de investimento em educação, causando uma taxa de analfabetismo tremendamente alta que impedia o desenvolvimento em muitas áreas. Esse desastre econômico, combinado com práticas ditatoriais, repressão e especialmente a guerra colonial, fez muitos emigrarem ou fugirem para a França, Suíça ou Luxemburgo, explicando o alto número de portugueses nesses países e o esvaziamento do interior. Durante o verão, atualmente, muitas dessas regiões do interior têm um aumento de população porque muitos desses imigrantes voltam para passar as férias e depois elas ficam vazias novamente. Com a democracia e a integração europeia, Portugal finalmente se desenvolveu, porém, esse progresso se concentrou em Lisboa, Porto e regiões litorâneas. As taxas de natalidade caíram e a idade média subiu. A economia do país migrou da agricultura para a da indústria e principalmente para o setor de serviços, concentrado nas grandes cidades litorâneas. Isso fez com que muitos jovens deixassem suas casas no interior e se mudassem para lá em busca de empregos mais bem remunerados e uma vida melhor. Portugal agora enfrenta o oposto, recebendo muitos imigrantes, principalmente do Brasil e de países africanos de seu antigo império colonial. Esses imigrantes geralmente ficam nas grandes cidades do litoral.
Alguns governos lançaram programas para incentivar a migração ao interior, oferecendo benefícios fiscais e melhorando infraestruturas, como estradas e ferrovias, mas isso não foi suficiente para resolver esse problema histórico. Com o desenvolvimento focado em Lisboa e Porto, os subúrbios dessas cidades cresceram rapidamente. À medida que o custo da moradia e de vida aumenta, as pessoas são forçadas a se mudar cada vez mais para esses subúrbios e até mesmo para cidades vizinhas, que então também crescem, repetindo o processo a tal ponto que essas duas grandes cidades agora estão quase conectadas pela urbanização. Não me entenda mal, não existe uma mega cidade contínua de Lisboa até Porto, mas a urbanização desse território costeiro é quase constante de uma ponta da megalópole à outra, e as coisas não parecem estar mudando. Então talvez a ideia de uma megacidade não esteja tão distante quanto se poderia pensar. Então, é por isso que a densidade populacional de Portugal é tão desequilibrada, porque tanta gente está concentrada no litoral a ponto de já ter atingido o critério de megalópole e porque o interior é basicamente deserto. Isso envolve características naturais do território, mas também há um fator social e político. O que você acha? Você concorda com as causas citadas? Acredita que uma megacidade surgirá nessa megalópole? Isso é bom ou ruim? O que você faria para atrair mais gente ao interior de Portugal? Comente abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo, inscreva-se para acompanhar os próximos e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.